E aí, pessoal, beleza? Bom, nessa aula nós estaremos falando sobre dois métodos e comparando o resultado de cada um e assim decidindo quando usar ou um ou outro, certo? Nós estaremos falando dos métodos select e o método pluck. Eu não sei se vocês perceberam, assim, chegaram a essa conclusão antes, mas todas as carries que nós fizemos, todos os exemplos que nós vimos, o Rails por default ele retorna um users.all, né? A tabela.all, que é esse asterisco aqui, que em SQL, né? No SQL, é para retornar todos os campos da tabela. Só que existem vários casos onde você não quer todos os campos, você precisa somente de alguns. E se você fica retornando todos os campos, dependendo do tamanho da sua consulta, se o seu banco de dados é muito populado, você perde em performance. E é onde seria bom para você selecionar apenas certos campos e ganhar performance com isso. Então, vamos fazer um primeiro exemplo aqui do select. Então, vamos pegar aqui um user.select e-mail e eu vou fazer somente um e-mail, certo? E eu quero que vocês reparem em algo. Eu acredito ser uma falha do método, mas quando a gente passa somente o e-mail, ele sempre retorna ID. E como nós não pedimos para ele selecionar o ID aqui, ele retorna um ID new, sendo que esses dois usuários existem no banco, o que não é muito legal. Então eu aconselho vocês sempre chamar um ID e os campos que você desejar, certo? Nunca esqueça de colocar o ID, senão ele vai retornar esse new aqui. Pode ser que você tenha problemas com isso depois, certo? A gente pode fazer isso passando uma condição, por exemplo, ó, age, deixa eu fazer um user.all aqui, de novo, só para que eu veja as idades, 14 e 20. Então vamos passar aqui uma condição, ó, where age maior igual a 15. Opa. Ó, eu errei aqui, né? Passei. Então aqui ele retorna somente o ID e o e-mail dos usuários que tiver a idade maior ou igual a 15. Bem tranquilo, né, galera? E outra coisa que você pode fazer com o select, você pode fazer o contrário. Você pode fazer a condição primeiro e depois o select. Isso vai resultar na mesma coisa. Tranquilo, ó? Então ele dá o mesmo resultado. E se a gente fizer um toSQL aqui, ó, como vocês podem ver, ele faz select users.id, vírgula, users.email, ao invés de fazer um users.asterisco. Tranquilo? E aqui a condição é a mesma coisa de sempre, que a gente já está habituado. Bom, eu acho que para o select é isso. Vamos para o pluck e primeiramente vamos entender a diferença entre um e outro. Se você reparar, o select ele retorna uma lista, mas ele retorna não somente uma lista. Deixa eu fazer um novo select aqui, sem condições. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu apagar essa condição aqui. Deixa eu limpar a tela e ficar mais nítido aí para vocês. Você pode ver que ele retorna uma lista de objetos de user somente com os campos que você quer, certo? A diferença do select para o pluck é exatamente essa, o retorno. Enquanto o select retorna uma lista de objetos de usuários com os campos que você desejar, o pluck ele retorna um array. E esse array pode ser, caso você faça o pluck apenas de um field do database, ele vai retornar um array de strings. Caso você faça um pluck com mais de um campo, ele retorna um array de arrays. Então vamos fazer um exemplo aqui para que isso não fique muito confuso para você. Então, user.pluck, certo? E aqui vamos fazer um e-mail primeiro. E ele vai retornar um array com os e-mails existentes no banco. Beleza? Agora, se eu fizer id e e-mail, ele vai retornar um array com dois arrays com os dados que nós passamos para ele, pedimos para ele. Beleza? Então, quando usar um, quando usar outro?
você só vai usar o select quando você precisar explicitamente de um Active Record Relation, quando você precisar explicitamente de objetos da classe. E o pluck você vai usar quando você só precisa da informação e aí você vai trabalhar com essa informação do seu modo. O pluck, como ele retorna um objeto mais simples, né, apenas array de arrays, ele é mais rápido, ele é mais performático. Então você ganha performance usando pluck. Porém, existem casos onde você vai precisar de verdade de objetos da classe, do model que você está usando, que você está trabalhando. E é onde você vai usar o select. Beleza, pessoal? Outra coisa que você, da mesma forma, você pode fazer o pluck usando condições. E uma outra informação é que nesse caso do pluck você tem que passar a condição antes. Não é igual ao select, onde você pode fazer um user.select, depois um where e vice-versa. Aqui no caso do pluck você tem que fazer por exemplo, age igual a 25.pluck, e aqui ele não vai retornar nada para nós porque não existe um user com age 25. Acho que existe um com age 14, se eu não me engano. Exatamente, existe esse user com age 14. Então, quando você for usar o pluck, lembre-se de criar a sua query e depois fazer um pluck. Tranquilo? Já no caso do select, é a sua escolha. Bom, para essa aula é só. Eu te vejo na próxima aula. Forte abraço.